dar continuidade na manutenção com sua família, com seus colegas, com seus vizinhos, etc, etc. E principalmente na questão política. Quantas pessoas se odiando e se matando por questões políticas. E como que a igreja penetrou crenças limitantes também de políticas com fake news e com mentiras dentro da cabeça das pessoas. Isso é muito tóxico e nós estamos vendo os resultados da força da religião na mente do ser humano, também da força da política através da religião na mente do ser humano. Fique comigo, você vai aprender muito sobre crenças limitantes, ok? Eu vou apagar e vou escrever aqui em grego para não comprometer aí o tempo, né, do celular da gravação. Bom, antes de eu colocar aqui para nós o texto de Matatiago, ou Mateus 15, 18 e 19, né, fazendo uma comparação a essa questão de imaginação, psique, alma, coração, eu quero explicar isso aqui. Esse texto, esse contexto aqui de Michelet, de Provérbios 23, 7, que Salomão está querendo passar para a gente, não é? Primeiro, o interior governa o exterior. Ou seja, o que está dentro de nós é tão forte, que é decisivo nas nossas falas, visões, audições, pensamentos, agir e também caminhar por onde os nossos pés vão, os caminhos, as veredas da vida. Então, o que nos governa é o que está aqui dentro de nós. Guarda isso. É o que governa o nosso exterior, as ações das mãos, do corpo, enfim, não é? Não somos definidos pelo discurso público, mas pelas intenções privadas. Nós não somos definidos. Não podemos ser definidos por blá, 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 por conversinha de outro, ou agentes exteriores. Nós não somos definidos por isso. Nós já nascemos com o Yitzhak em hebraico. Já nascemos com uma tendência de falsidade, de maldade, de perversidade, de tudo que é de ruim, né? Sentimentos e emoções. Então não dá para colocar a culpa em entidades, em demônios, em fantasminhas, essas coisas. É o próprio ser humano. É inerente do próprio ser humano o pecado, o haretz, o errar o alvo, o cometer o erro, o pecar, o mentir, o adulterar, etc. Está entendendo isso? Só que, além de nós termos essa tendência chamada carne, obras da carne, nós ainda temos os agentes exteriores, não é? Os agentes exteriores, o discurso público, não é? Ok? E muitas vezes, nós nos enganamos, como diz Jeremias, enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas, porque o coração, a boca fala uma coisa, o coração fala outra. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o que nós mais temos visto nesses escândalos que têm acontecido todos os dias, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Comissão Parlamentar de Inquérito, INSS, pastor traindo, é pastor com outras relações sexuais, é pastor roubando, desviando dinheiro, é pastor com política, tudo isso faz parte disso aqui, não é? Não somos definidos pelo discurso público, mas pelas intenções privadas. O nosso coração já está aqui dentro. As pessoas, ninguém é inocente aí. A maioria das pessoas só vão ao Universal porque elas têm o mesmo coração que o Edir Macedo, voltada para grana e dinheiro e salvação, o anjo, Deus, o Espírito Santo, que se lasque, que se dane. Ninguém está interessado nisso não é? Bom, segundo, a hospitalidade falsa é perigosa. Aceitar favores de quem age por interesse gera dívida emocional, culpa e manipulações. Crenças limitantes. Quando você aceita aquela teologia, quando você aceita aquela pregação, aquela homilia, quando você aceita aquele discurso, ou filosófico ou religioso, do pastor ou do pregador, ou do político, do partido político, não é? Você vai ter sim, você vai ter depois, não é? Dívida emocional e culpa e manipulação, porque é isso que eles vão fazer, por mais que você se sinta mal depois.
Puxa, rompi o laço afetivo com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, porque eles não são da mesma igreja. Puxa, quebrei o pau com um colega meu, com um irmão meu. Éramos tão amigos, né? Aí veio o Bolsonaro, o bolsonarismo, aí PT, aquela coisa toda, e eu perdi a amizade, ó. Nós nos agredimos por palavras. Culpa e manipulação, somente está doente, está tomado pelo ódio, pela raiva, pelos discursos políticos, ok? E religiosos. Muito bem. Aí gera a culpa e a manipulação, que eles vão continuar manipulando você o resto da vida. Terceiro, o coração revela quem a pessoa é. Deus e a sabedoria bíblica olham o coração calculista, não a aparência piedosa. Portanto, toda essa roupagem, toda essa máscara, toda esse estereótipo de como os fariseus, né? Talite comprido, placa, sacerdote, aquela coisa toda, toda essa roupagem religiosa. Terno, gravata, a Bíblia na mão, cabelo bem aparado, barba feita, falando bonitinho, louvando na igreja, cantando, falando em língua, pulando, rodando, não é? Seguindo doutrina, isso, aquilo, outro, é em vão. Deus está pouco se lixando para isso, Deus não está nem olhando para isso. Porque Deus está vendo que é um coração calculista, um coração frio, um coração meio que de psicopata, que não tem empatia e sentimento pelas pessoas. É só o cabresto da religião colocado e você só segue aquilo e acabou. É só o cabresto do bolsonarismo, só segue aquilo e acabou. É só o cabresto do PT, e isso, da esquerda, aquilo e acabou. Você está entendendo o que eu estou falando? Está difícil, está doendo, está fazendo cara feia, está me odiando, está me xingando, mas é verdade. Você se transformou, caro amigo, cara amiga, né? Crenças limitantes colocaram na sua cabeça, e a maioria dessas instituições que eu citei, política, direita ou esquerda, muitas delas mentem pra caramba, fake news pra caramba, né, na sua cabecinha. E muitos fake news já caíram por terra, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal, todo mundo vendo o que é, as conversas, os memorandos, os e-mails, né, as atas, todo mundo vendo aí os planos de ódio. Mas para você, é homem de Deus, é escolha de Deus, e vocês evangélicos são culpados pra caramba, que vocês ainda recebem agora a cria de um político fascista dentro da igreja de vocês, como homem de Deus. Tudo truque, tudo armação para chegar à presidência e dominar você. Sabe por quê? Porque a sua mente já está comprometida, cauterizada, crença limitante. Você não consegue acreditar na verdade. Nem se Jesus descesse aqui na terra, no Brasil, e falasse, ó, não crê nele, nem nesse partido, nem nessa igreja, nem ninguém. Crê só na palavra, só em mim. Você ia mandar Jesus e plantar batata, você ia expulsar Jesus com socos e pontapés da sua igreja, ou meter um processo nele, de tão doente que nós estamos nesse país chamado Brasil. Fim de mundo. Bom, agora sim, vamos para o grego, ok? Bom, e agora nós damos sequência nesse texto aqui, que está no Brit Hadashah. Onde que está esse texto aqui, irmão Ben? Esse texto está no livro de Matatial, ou seja, Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. É importante você ler esse texto e entender o que Jesus está falando. Aqui está no grego, porque foi escrito em grego, não é? Mas essa é uma das lições mais profundas de Yeshua, ou Yahshua, Jesus, que você deve ler, ouvir e, acima de tudo, entender, compreender. Porque Yeshua quebra todas as crenças limitantes dentro desse ensinamento, dentro dessa máxima que ele está ensinando. E é aí que os pastores ficam muito bravos e irritadinhos com os ensinamentos do judeu, do irmão Ben. Acabou com o demônio, acabou com o diabo, acabou com as crenças, com as crendices, acabou, então, a necessidade de estar indo aonde? Na igreja, de estar fazendo o quê? Dando dinheiro para ficar bem com o pai lá em cima, para ele proteger contra os fantasminhas, as invenções, não é?
as invenções de líderes religiosos do Oriente Médio, não é? De Zoroastro ou Zaratustra, que trouxe as questões de demônios para dentro do judaísmo antes de Jesus vir ao mundo, e também a o bom tempero que o cristianismo deu em cima disso, a Igreja Católica, depois o protestante, o evangélico, seus líderes, endossando cada vez mais a dependência e a crença limitante na cabeça do povo. Se não der o dinheiro, vai para o inferno. Se não der o dinheiro, o diabo pega. Se não der dinheiro, o devorador, o migrador, a aruga, o pulgão, usou todas as pragas do meio agrícola, campestre, da agricultura, como animaizinhos, bichinhos, gafanhotos, como espíritos, demônios, como mentiras, crenças limitantes. Se não der dinheiro, o ladrão não vai para o céu. Se não der dinheiro, o devorador, o migrador, o gafanhoto, a pulga, a aruga vai tomar. Presta atenção a quem Yeshua, Jesus, responsabiliza por toda a catástrofe, maldade, perversão, não é? Adultério, traição, crimes, homicídios, assassinatos, prostituições, furtos no mundo. Não é a um espírito maligno, Satanás, e nem a os demônios. Sacou? Presta atenção aqui que o irmão Ben está na sua Bíblia. Se você tiver dúvida, entra no site GPT, agora que ajuda bastante. Entra no Google, pergunta lá o que significa Mateus 15, 18, 19. Você vai ver. Então, aqui nós temos em grego, Mateus 18 e 19. O que está escrito em Mateus 18 e 19 em grego? Como que a gente pode entender isso? Nós temos então assim, não é? Deixa eu pegar meu óculos para me ajudar aqui, porque eu tenho escrito ali para me facilitar se eu perder uma coisa na mente, né? Então nós temos aqui, ó, tá vendo aqui? Nós temos tade exporeuma, tade, ok? Exporeumena eketos, não é? Eketos, tomatos eketes cadias, exerketai kakena koinoi, tomantropon. Isso no versículo 18. Ó, antropo, ok? E o versículo 19, nós temos aqui no versículo 19, nós temos assim, ekigartes cardia, ok? Cardias, execormentai, dialogismo poneron, poneroi, ok? Poneroi, aqui. Poneroi, morreiai, poneiai, e temos aqui também esse termo, né? Kloptai, e temos aqui esse termo também, pseudomatiriai, ok? E o último termo que é blasfemiai. O que quer dizer tudo isso que eu li, o 18 e o 19 para nós, para você entender? Yeshua, Jesus está dizendo, não é? Eu vou colocar aqui para você não se perder depois, tá? Esse texto aqui, ele está em Mateus. Mateus 15. Mateus, meu Deus, o dia está muito ruim. Mateus 15, 18, 19. Tá bom? Mateus 15, 18, 19. Mas o que sai da boca do homem não é o que sai das catacumbas do cemitério, não é o que sai dos infernos, né? O mundo místico criado pelo Zoroastro, né? Que era um sacerdote, enfim, um sacerdote que não era do povo de Deus, não é? O que sai dos infernos, dos lugares, dos buracos, das cavernas de fogo com rabo e chifre,
Não. O que sai dos demônios ou de Satanás ou das entidades, não. Yeshua não está afirmando e não está dando respaldo, não está ensinando isso, gente. Jesus está dizendo, mas o que sai da boca do homem, não é da boca do capeta, da entidade, é da boca do homem, do ser humano, você, eu. Vem de onde? Do inferno? Vem lá das profundezas do mal? Vem das encruzilhadas? Vem dos despachos nos cemitérios, dos despachos nas cachoeiras? Vem da onde, gente? Vem do coração do homem. Vem do coração do homem. E é isso que contamina o homem, ok? Yetzer Hara em hebraico, Hassatan, não é um ser, nada, mas é a nossa energia, a nossa inclinação, propensão, vocação para o mal. Não tem essa história de que o cara abusou de uma moça ou de uma mulher, ou pegou o colega da outra, a mulher traiu o marido traiu a mulher, ou fulano foi e entrou nas drogas. Não tem essa história de um demônio que entrou nele e levou ele por esse mau caminho. É o Yetzer Hara dele, é a inclinação dele para o álcool, para o tabaco, para a maconha, para a cocaína, para a prostituição, para a pornografia, para a corrupção política, para a corrupção política e religiosa de pastores, com você está vendo aí na mídia, não é? Desvio de INSS ou mensalão, seja de esquerda ou de direita, a corrupção em dinheiro, assassinatos, tramas, todo esse caos que nós vivemos. Não é um espírito maligno, é a pessoa, já está na pessoa isso. Ok? Isso é só uma desculpa esfarrapada da religião para prender você em crenças limitantes. Ok? Se você cai nessa arapuca, você nunca mais sai. E você está ferrado, está lascado. Eles vão comer a tua alma, o teu dinheiro, se bobear a tua mulher ou o teu marido. Bom, e é isso que contamina o homem. O que contamina o homem? É o que está no coração do homem. Por isso que antes desses versículos ele pergunta, de onde vêm os males do mundo? Os fariseus poderiam dizer, olha, vem do Satã. Ah, vem dos demônios, como diz, né, o Zoroastro, papapá, papapá, papapá. Ah, vem dos demônios, dos anjos caídos, mensageiros, não sei o que do céu, não sei o que, os vigilantes, tal, né? Vem deles, conforme está escrito no livro de Noé. Não, ninguém fala isso. Porque nem eles acreditavam nisso, mas usavam isso para tirar grana das pessoas, os exorcistas. Então, de onde vem? Jesus vai dizer, vem do coração do homem, do interior de vocês, né, da nossa humanidade. E aí Paulo vai confrontar, vai falar isso. As obras da carne, as obras do Espírito, o que é a obra do Espírito, o que é a obra da carne, não é? Tudo lá está em Gálatas, lá você pode ler que você vai encontrar isso lá. Tá bom? E amanhã a gente fala sobre esse versículo de Paulo. Ele continua aqui no 19. Porque do coração procedem o quê? Os maus pensamentos. Os maus pensamentos. Que pensamentos? Homicídio, matar o outro, matar a mulher, matar o pai e a mãe porque é rico, Susana von Richthofen, né? Ou aquela enfermeira que matou o marido, dona de uma indústria aí de tempero, não é? Matar, depois adultério, depois prostituição, depois furtos, roubar as pessoas, enganar as pessoas sem que as pessoas percebam, estelionatário, tanto no mundo secular quanto na igreja. Mete o louco, tem que dar dinheiro, tem que dar dízimo, essas coisas, né? E falsos testemunhos, não é? E blasfêmias. Tudo isso faz parte, está no escopo, está no bojo das crenças limitantes. Isso vale tanto para as mentiras que os brancos colocaram na cabeça dos escravos negros, como as mentiras que os governos do Brasil colocam na sua cabeça, né? Nas promessas, tal, aquela coisa, como nas mentiras que a igreja colocou na cabeça do povo brasileiro até hoje, sequelou, endoeceu o povo brasileiro até hoje, acreditando no inferno, no capeta, que tem que dar, que tem que frequentar, que tem que estar lá. Tudo isso é crença limitante. A maior causadora de guerra e de divisão na humanidade, você pensa que é a maldade, mas é a religião. Vai por mim que eu sei que eu estou falando. Eu não estudei à toa.
não é? A religião que se apropriou já da maldade humana, ok? Por isso que tem neguinho que bate, que mata, que esquarteja, que espanca em nome de Hitler, em nome de nazismo, em nome de direita, faz o diabo que for, o inferno que for, e para ele está tudo bem, está normal, porque ele está com a sua mente cauterizada por crenças limitantes. Amanhã eu vou voltar, amanhã, provando para você um texto do Antigo Testamento ou da Taná, lá na Torá, no Shemot, no Êxodo capítulo 7. Vou provar para você que a vara de Arão, ela não virou serpente, ela não virou cobra nenhuma. E também nós vamos falar sobre o tanque de Asclépio e Esculápio, o tanque onde as pessoas esperavam um anjo descer para curar as pessoas. Você vai ficar impressionado como que, a partir desses textos, os tradutores criaram e desenvolveram crenças limitantes. Amanhã, direto do hebraico e do grego, eu aguardo você comigo. Shalom.